Vamos lá! Rape the Evil, que tradução, estupre o mal. Estupre o mal. Começa Rape the Evil in the morning, so her legs with her all day. Estupre o mal pela manhã, so her legs with her all days. E assim as pernas dela doerão durante todo o dia. Rape her after two, nothing much for her to say. Estupre ela depois disso, também. Nada demais pra você dizer, né? Bom, essas primeiras 4 frases. Essa música nasceu de um contexto de estupro literal. Eu fui estuprada dentro de um relacionamento que eu tinha. E foi pela manhã, né? Eu não queria aquele sexo que estava acontecendo, então eu considero que eu fui estuprada. E por ser estuprada, eu fiquei assim mal, eu fiquei assim delirante de dor, assim de angústia, de tristeza. Eu fiquei muito imersa nessa aura de infelicidade e de desespero. Mas ao mesmo tempo eu encontrei um anteparo numa música da Ava Rocha que chama Lilith. E essa música é muito bonita. Começa assim: nasce uma noite com sol, na escuridão quente, o coração da minha irmã derrama muito leite. Primeira parte da música da Lilith, né, da Ava Rocha. Acho que essa música assim, é uma das genialidades do feminino eterno, assim. Devia ser canonizada essa letra. É uma letra que me emociona muito ouvir, assim, que toca assim no fundo da alma. Ela é muito, muito, muito potente. Ela é uma letra assim gigantesca que fala de estupre-a pela noite, então você verá a luz. Shine bright on the horizon when you no longer shine. Brilhando forte no horizonte quando você não brilha mais. Nessa parte é um contínuo, é como se fosse uma mudança de paradigma, né? Porque a noite é o território da lua, né? E quando a lua vem é como se ela incendiasse os olhos daquele cara, né? Uma mulher brilhando no seu auge, assim, ela é encandeante, ela é desesperadora, né? Eu acho que a gente tem uma força muito transcendental em todos os sentidos da palavra, e a gente consegue tomar esse poder, né? No momento que a gente toma esse poder, você queima os olhos de quem vê, né? No caso, your eyes will be burned and I hope that it hurts. Seus olhos serão queimados e eu espero que doa. As much as my soul under the zone. Tanto quanto a minha alma que dói debaixo dessa doma, né? Que é essa dor que persegue as mulheres, né? Do início ao fim da vida, que é um perigo que a gente sofre dentro das casas, é um perigo que a gente sofre nos espaços, de ser perseguida, e aí então ser perseguida, de ser molestada, de ser agredida. E aí então entra o perigo das relações, né? Que podem levar a gente à morte por várias razões, né? E o próprio ciclo menstrual, o próprio parto, próprios signos do feminino que são super atrelados à dor, né? Então a gente lida muito com a dor, né? Então a gente quer ter esse momento claro de devolver uma dor que também destrói o outro, assim, que também é super poderosa, que também incendeia, né? Que também destrói. Eu acho que
A gente, enquanto mulheres, é muito socializada para construir e manter as construções, não para destruí-las, como os homens têm essa liberdade de a hora que eu quiser quebrar essa casa inteira eu quebro e você que lide, né? Hoje a gente tem uma seguridade feminina que são as políticas públicas, né? Que é a Maria da Penha, que são as patrulhas, delegacias femininas, mas antes a gente não tinha. Então essas cenas, né, de destruição de lares, literalmente, e agressão, elas eram muito comuns e eram muito comuns, inclusive na casa onde eu morei, nas casas onde eu morei, com a família que eu tinha até, né, durante a minha infância, assim, que era uma família completamente disfuncional e violenta e agressiva e terrível. Foram momentos terríveis que eu passei a minha infância inteira. Mas aqui, né? Nothing matters, just evil must be dead at your side on fire, you're no longer breath. Então, não importa, é só o mal, ele tem que morrer. Do seu lado, em chamas, você não respira mais. Então, já que eu vou morrer, já que eu vou estar em chamas, eu vou estar do seu lado e você vai sufocar com a fumaça dessas chamas. You no longer breath, né? Você não respira mais. Smells life is open, então essa pessoa já está morrendo e agora está com os pulsos abertos. Só que foi aberto com uma espada, uma faca envenenada, né? Smells life is open, the throat remains locked, in his veins only poison, running wild and wide. Nas suas veias tem apenas veneno correndo selvagem e amplo, né? Entrando cada vez mais na corrente sanguínea. Então, essa pessoa ao lado tá tendo uma morte ali com muitos requintes de crueldade, né? Ela tá sendo destroçada por muitas vias. Tá sendo muito desejada essa morte, né? Como eu desejo a morte do patriarcado. E de muitos homens também, sempre vale a pena dizer. I read the evil in the morning, read the evil in the evening. Então, estupro mal pela manhã, estupro mal pela noite, né? Que muitas mulheres têm que passar ou passam e, enfim, esse contexto de violência que a gente ciclicamente sempre está submetida e muitas vezes dentro das relações que a gente tem em casa. Nothing matters, just a system calling for fire and you climb this mountain, you just going down. Aqui, não importa, é só um sistema chamando pela queda. Quando você sobe essa montanha, você apenas está indo para baixo. Então, nesse sistema hierárquico que a gente vive, de patriarcado capitalista, quanto mais alto, né, o sujeito está, mais desgraçado e proporcionalmente animalesco ele é. Então, mais fundo ele literalmente está em relação ao resto da humanidade, né? É muito importante colocar essa pirâmide de cabeça para baixo e fazer valer o que é um fato, né? De que quem trabalha merece ter não só um pagamento, né? Mas merece ter dignidade por ser capaz de produzir e por produzir, né? Porque não é porque você tem uma qualidade que você vai necessariamente usar, mas o trabalhador é obrigado a produzir, então no mínimo também deveria ser um direito básico ter seguridade, ter dignidade, que a maioria da gente não tem, as populações de rua crescendo de uma forma exponencial há muito tempo, né? Desde a pandemia, que já existia uma população de rua muito grande no Brasil, falando em termos, mas é uma questão de mundo, né? De comunidades miseráveis ao redor do mundo e que não produzem mais valor porque são roubadas do mínimo, né? Que é uma organização social, que é a dignidade de se alimentar, que é a dignidade de se vestir, de tomar banho, essas coisas muito simples,
essas dignidades primárias que são roubadas, adivinha por quem? Te dou um doce se você adivinhar. Então, when you climb this mountain, you just going down. Nothing matters, just a system calling for find a place between the shadows above the mind. Aqui, não importa, é só um sistema clamando por achar um espaço entre as sombras acima da mente. Acho que essa busca que todas as mulheres têm instintivamente, né, por sobrevivência, de achar um lugar dentre as sombras que o capitalismo patriarcal coloca sobre a gente, para a gente conseguir sair, ter dignidade, ter voz ativa e ter organização social e ter militância e não só clamar por mudança, mas ser agente de mudança em todas as comunidades que a gente possa participar, né? Possa contribuir. Acho que esse trabalho feminino que a gente arduamente faz e só não desiste mesmo porque a gente é obrigada, senão eu acho que se as mulheres por um momento assim desistissem, seria absolutamente genial, assim. Desistir de tudo, assim, do patriarcado, do capitalismo, desistir de correr atrás de coisas que não são úteis para a nossa vida, né? Eu acho que, eu não sei, assim, eu fico muito no meio, né, da desesperança total e da esperança, e eu fico flutuando entre esses dois polos, assim. Mas é isso. At the deepest abyss, the child will be born, with no hands and no feet, as naked as red May. No abismo mais profundo, a criança nascerá. Sem mãos e sem pés, a cobra está comigo, né? Trazendo, invocando essa personagem da Lilith, que tá sempre acompanhada da cobra, né? É o animal de força dela e é o animal que traz acolhimento, que traz mistério, traz companhia, é literalmente uma companheira, né? Para jornadas, assim. Então essa cobra que ela mesma pare é a cobra que acompanha ela, assim. Eu acho essa parte bem bonita. Aí repete algumas vezes, né? With no hands and no feet, the snake as red May. E aí entra na parte em português. A parte em português é: mas a louca prostituta jamais voltou, aquela santa moribunda jamais perdoou. Vida imaculada, com ou sem razão, destemida, mulher sem culhão. Acho que é sobre esse caminho da Lilith, né? Que é essa mulher que rompe com o patriarcado no imo dele, só ela e outro homem, e ela rompe, ela fala, não, se é só assim, então não vai. E ela vai embora e segue o caminho dela e ela nunca volta. E ela pode ter morrido, ou transcendido, se tornado um demônio, qualquer coisa, mas ela não volta, né? E não perdoa, e ela não faz as pazes com o patriarcado, né? Ela não adota isso para si. Ela é um ser para além e grandioso, né? De uma beleza grandiosa e de uma paz grandiosa também. Por mais que as leituras patriarcais, em sua maioria, tentem colocar ela como um ser muito infernal, para mim Lilith é um ser de paz. É um ser que rompe, assim. E nessa ruptura ela permanece altiva, permanece segura. E aí eu acho bonita essa parte, né? Vida imaculada, com ou sem razão, destemida, mulher sem culhão. Porque ela é imaculada, né? Ela não deixou que essa cópula violenta acontecesse. Então ela se manteve imaculada. Deus sabe, Deus, nossa mamãe Zuka, nossa deusa mãe sabe como foi a vida relacional da Lilith após esse momento de ruptura, mas ela se mantém imaculada, né? Dentro da mitologia ela se mantém imaculada
simplesmente porque ela quis, e ela vai sempre avante, né? Ela não fica amuada, né? Sempre esse espírito destemido, que eu acho que é muito mais originário, muito mais permanente da mulher do que o patriarcado quer que a gente pense que é, né? Que essa figura encolhida, miserável, sem luz, sem brilho, sem coragem, sem criatividade. Que é isso que o patriarcado quer que as mulheres sejam aí nessa caixa que eles querem que a gente caiba. Aí tem o final da música já. Among the shadows in the evening, the brave naked women walks. Assim, dentro das sombras da noite, a brava mulher nua caminha. Com with the snake by her side, the goat by her side, with the lamb by her side. Que é com a cobra do seu lado, com o bode ao seu lado e com o cordeiro ao seu lado. Que são esses animais, né, companheiros, assim, pela jornada. Os animais de força, de proteção e de afeto que ela vai encontrando por essa noite escura para se aquecer, enfim, para permanecer junto, né? A cobra sempre presente na vida das mulheres, em especial na vida de Lilith, com o bode, que é um animal ultra esotérico, assim, cheio de significado, e o cordeiro, né, que também representa essa calmaria, essa não luta, né, que a Lilith deflagrou, assim, essa paz que ela carrega, que na minha opinião ela é uma mulher pacífica e em paz, como a maioria, como todas nós deveríamos ser, né, a gente devia conseguir viver em paz, mas a gente vive num sistema que simplesmente quer a nossa cabeça a prêmio. Então a gente não consegue viver em paz, né? Aí repete novamente. With no hands and no feet, the snake is with me. No hands and no feet, the snake is with me. Que é sem mãos e sem pés, a cobra está comigo. Sempre nos acolhendo, né? Quando a gente encontra a nossa força real, a gente, que eu acho que a cobra fala muito com a mulher, né, um ser de melindre, assim, muito parecido com a mulher. É muito importante isso, né, tanto na mitologia de Lilith quanto num geral, assim. Gosto muito dessa letra, sou muito apaixonada por ela. Eu criei ela para ela ser um hino, para ela ser cantada com força, com potência, para cima, com muita percussão, com muita visceralidade, assim, para ela ser bem bonita e ser bem sensível a mulheres, claro, e obviamente, né, uma letra feminina para mulheres. E sempre o público que eu quero realmente me conectar é o público feminino, apesar que, obviamente, eu não vou segregar nenhum ser humano que seja, enfim, apoiador, que colabore, que aprecie meu trabalho. Porém, contudo, entretanto, o meu público, ele é muito feminino, assim. Eu espero que seja, né, que eu tô saindo do zero, da estaca zero. Começando do zero, uma carreira aqui na sua frente.